A situação de Flávio Bolsonaro ficou um pouquinho mais complicada porque o senador foi derrotado na justiça e não teve a sua tese validada que poderia anular as provas colhidas contra ele no caso COAF. E toda vez que Flávio Bolsonaro sofre uma derrota, as investigações avançam. E toda vez que as investigações avançam, Bolsonaro treme porque o presidente da República está envolvido no caso das rachadinhas. Ou nós vamos nos esquecer que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais, dinheiro vindo de Fabrício Queiroz. E o presidente da República disse que o dinheiro era para ele e não para Michele. Mas por que Michele recebeu esse dinheiro? Ou seja, Michele é supostamente uma laranja de Bolsonaro. E Bolsonaro disse que esse valor foi um empréstimo que ele fez a Fabrício Queiroz, mas nunca foi comprovado. E para piorar o esquema das rachadinhas, é a porta de entrada, a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Tanto que nós temos que lembrar que Adriano da Nóbrega, miliciano morto no ano passado, era um dos articuladores das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro. A situação está muito complicada para Flávio e complica-se cada vez mais. Mas antes de falar tudo isso, clique no botão de gostei, é sempre importante o seu like, 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo nesse vídeo. Vocês ficaram sabendo que nós tivemos o chamado caso ABIN, ou ABIN-Gate, que foi a utilização indevida da ABIN com o conhecimento do general Augusto Heleno, que é o ministro do GSI, o GSI é responsável pela BIM, do Alexandre Ramagem, que é o diretor da BIM, do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então houve todo esse esquema da BIM para produzir relatórios ilegais que seriam utilizados pela defesa do Flávio Bolsonaro para anular as provas contra o senador da República. E esses relatórios aparentemente foram utilizados, apesar da negativa das advogadas do senador, que disseram que os relatórios eles foram recebidos, mas não foram utilizados. Só que o senador foi derrotado na justiça. Justiça valida atos da Receita e esvazia a tese de Flávio Bolsonaro para tentar anular as provas da rachadinha. Juízes têm rejeitado o argumento de que auditores do Rio de Janeiro suspeitos de enriquecimento ilícito foram investigados ilegalmente. Autor de uma representação usada pela defesa do senador Flávio Bolsonaro como peça-chave para tentar anular a prova do caso das rachadinhas, um grupo de 5 auditores fiscais do Rio de Janeiro suspeitos de enriquecimento ilícito tem sofrido sucessivas derrotas judiciais na tentativa de fazer valer a tese de que tiveram seus dados acessados ilegalmente. Apesar de agosto do ano passado, A partir de agosto do ano passado, advogados do filho do presidente usaram o caso para entrar em contato com órgãos federais, como o GSI e a ABIN, além de acionar a PGR. A hipótese relatada ao governo e à PGR é a de que 2 órgãos da Receita Federal podem ter acessado criminosamente os dados fiscais do senador e embasado por caminhos extraoficiais a produção do relatório do COAF, que originou em 2018 a investigação contra o filho do presidente. Entretanto, essa tese está sendo rejeitada pelos juízes, pelo tribunal. Então, pessoal, é uma situação muito complicada para o Flávio Bolsonaro, porque a tese que foi levantada pelo Flávio para anular as provas acabou sendo rejeitada, como foi falado aqui pela própria Folha de São Paulo. O juiz valida atos da Receita e esvazia a tese de Flávio Bolsonaro. Mesmo esse caso das rachadinhas andando a passos de tartaruga, porque nós já estamos entrando no 3º ano desse caso das rachadinhas sem qualquer tipo de esclarecimento, a situação está caminhando cada vez mais. E como eu falo toda vez que eu abordo esse assunto das rachadinhas, o problema não é tanto o desvio do dinheiro público. Claro que é um problema, porque é corrupção, tal, tudo bem. Mas como é um crime do colarinho branco, isso é até tolerado pelas nossas instituições republicanas, porque é algo que nós podemos dizer assim, corriqueiro no mundo da política. O grande problema é que se for confirmada as rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro for condenado, há uma ligação direta das rachadinhas com a milícia do Rio de Janeiro, com o dinheiro público sendo utilizado para abastecer as milícias do Rio. E isso não é tolerável pelas nossas instituições republicanas, porque é a participação direta do presidente da República com o crime organizado do Rio de Janeiro. Esse é um assunto sério, ainda bem que as investigações continuam avançando e, pelo que tudo indica, Flávio Bolsonaro não terá um desfecho positivo. Quem mandou ele abandonar Frederic Wassef, o nosso anjo de cabelos magicamente negros apesar da idade. Se Flávio Bolsonaro estivesse ainda com Wassef, nós sabemos que essa situação poderia estar muito melhor
para o senador Flávio Bolsonaro, mas possivelmente Flávio Bolsonaro está caminhando para a condenação e isso vai implodir todo o governo Bolsonaro, possivelmente. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga também no Twitter, @profileo oficial.